Esse vídeo irá falar sobre a química no edital do vestibular da UFO e do Enem. E eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Ana Caroline Chaves Alcântara, sou graduanda em licenciatura em Química pela Universidade Federal de Uberlândia e faço parte do programa Residência Pedagógica na Escola Estadual Segismundo Pereira. Bom, para iniciarmos, eu quero falar sobre a universidade. A universidade é o lugar onde nós vamos para buscar a formação de nível superior, que no caso de vocês que estão saindo do ensino médio, é essa formação no seu primeiro nível, que seria a graduação. E para entrar nela, a gente precisa fazer processos seletivos, como o vestibular e até mesmo o Enem. Bom, se tratando da cidade onde moramos, que é a cidade de Uberlândia e principalmente o estado de Minas Gerais, nós temos uma das melhores universidades públicas do nosso país e do estado, que é a Universidade Federal de Uberlândia, carinhosamente chamada de UFO. Bom, caso vocês não saibam, a UFO em 2018 recebeu nota 4 no Índice Geral de Cursos, o IGC, que é feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Esse ranking se trata do principal índice de qualidade do ensino superior adotado pelo Ministério da Educação, que é o MEC. Isso significa que em 2018 a UFO se manteve entre as melhores instituições de ensino do nosso país. Bom, e ainda falando sobre a Universidade Federal de Uberlândia, eu gostaria que vocês soubessem que a UFO possui 7 campos, ou campus. Isso significa que são 7 lugares onde os estudantes podem realmente estudar na UFO. E esses campos estão espalhados pela nossa região. 4 deles estão na cidade de Uberlândia, que são os campos Umuarama, Santa Mônica, Glória e Educação Física. E os outros 3 campos estão na cidade de Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Bom, a UFO possui 67 cursos de bacharelados e 26 cursos de licenciatura. Claro, isso falando em âmbito de graduação. Aqui, uma foto de um dos campos da UFO. E aqui eu quero mostrar para vocês imagens também, para vocês entenderem esse espaço físico da universidade. Essa primeira imagem é do campus Santa Mônica, aqui do campus de Patos de Minas, a biblioteca, de como é essa biblioteca, o campus Pontal, que é o que fica em Ituiutaba, o Monte Carmelo e o Educação Física, que fica aqui em Uberlândia. Agora que já sabemos um pouco mais sobre a UFO, vamos entender as formas de ingresso nela. A UFO possui seu próprio processo seletivo, que é o que chamamos de vestibular, e ela também reserva vagas para os estudantes que fizeram o Enem e escolheram participar do SISU. Então, ela usa o Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, focando no vestibular, ele acontece anualmente e atende alunos da região. Ele é dividido também em 2 fases classificatórias, onde ele possui questões objetivas e dissertativas. Questões objetivas são aquelas que apresentam alternativas, que você tem que escolher entre A, B, C, D ou E. E questões dissertativas são aquelas que você precisa argumentar a sua resposta. Você precisa realmente escrever e explicar o seu resultado, a sua resposta. Enfim, o vestibular também possui questões pautadas nas habilidades da BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, tem como por objetivo garantir aos estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de conhecimentos e habilidades comuns. É como se o mesmo aluno que está aqui em Minas Gerais deveria aprender a mesma coisa que o aluno que está, por exemplo, no estado do Amazonas. Isso faz com que, através de habilidades e competências, a BNCC começa a normatizar, a ter critérios sobre como é essa aprendizagem.
Tá certo que cada pessoa aprende de um jeito, mas precisa se nivelar esse nível de aprendizagem. Cada um, independente do lugar onde esteja no nosso país, precisa aprender a mesma coisa. É isso o objetivo da BNCC. E dessa forma, ela espera-se, reduzir as desigualdades educacionais existentes no nosso país e, ao mesmo tempo, nivelar esse ensino, elevando também a qualidade dele. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns dos conteúdos de química que são abordados no vestibular. Então temos o estudo da matéria, tabela periódica, propriedades dos materiais e modelos explicativos de ligações químicas, compostos inorgânicos, ácidos, bases, sais e óxidos, grandezas químicas, soluções, efeito coligativo dos solutos nas soluções, termoquímica, cinética química e equilíbrio químico, por exemplo. Bom, agora já sabemos um pouco sobre o vestibular, agora vamos entender o Enem. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, onde ele era usado muito para avaliar o nível de aprendizagem dos estudantes ao sair do ensino médio. E agora ele também é usado para permitir o ingresso desses alunos na universidade, claro, através de participação nos programas como SISU, ProUni, FIES, mas ele ainda continua sendo uma grande porta de entrada, uma grande possibilidade de entrada nessa universidade. Bom, com relação ao Enem, ele possui provas em 2 domingos, atualmente. Ele é uma prova extensa, onde, por exemplo, nesses 2 dias, ele é ocorrido em mais de 5 horas de duração, E ele possui questões sobre as áreas do conhecimento. O que é isso? Por exemplo, enquanto o vestibular ele vai dividir em conteúdos, então você vai ter lá questões de física, e aí vamos supor 15 questões. Questões de química, mais 15 questões. O Enem não faz dessa forma. O Enem separa em áreas do conhecimento. É onde, por exemplo, no primeiro dia nós temos questões de áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, mais a redação, que são os conteúdos nas disciplinas de língua estrangeira, língua portuguesa, literatura, artes e, claro, a redação. História, geografia, sociologia, filosofia, enfim. E aí, no segundo dia, vamos ter questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática. Ciências da natureza envolvem os conteúdos de química, física e biologia. Então, o Enem ele não vai apresentar dessa forma de agora são questões de química e agora são questões de física. Ele vai te apresentar áreas do conhecimento, onde ao ler determinada questão, você vai acabar associando e entender qual é esse conteúdo. E aí o Enem também trabalha através de competências, que é a mobilização de conceitos e procedimentos, habilidades, práticas, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida e do trabalho. São através dessas competências que eles vão trabalhar, por exemplo, a interdisciplinariedade, vão trabalhar conceitos do dia a dia, fazendo com que o aluno, associe coisas do seu cotidiano com o conteúdo e dessa forma comece a ligar e compreender melhor determinado assunto. Bom, agora, como uma forma de compreender melhor tudo que já foi dito, eu irei fazer com vocês 2 questões. Uma questão é do Enem e a outra do vestibular. Essa primeira questão é do caderno cinza do Enem de 2018, com conteúdo de Ciências da Natureza. A questão é da disciplina de Química. Enfim, ela diz o seguinte: as abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária,
sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enóico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enóico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer então que vem por meio da química. Aí ela te traz a pergunta, o comando da questão. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferença não. As alternativas são: letra A, fórmula estrutural; letra B, fórmula molecular; letra C, identificação dos tipos de ligação; letra D, contagem do número de carbonos; letra E, identificação dos grupos funcionais. Bom, para resolver essa questão, precisamos desenhar essa estrutura. E aí, fazendo a fórmula, para a abelha rainha, nós temos que na cadeia principal são 10 carbonos, vai ter uma dupla ligação no segundo carbono, no nono carbono uma hidroxila e vão ter a função ácido carboxílico. Essa aqui é a estrutura, como a estrutura fica. Percebam que eu enumerei os carbonos para ficar mais fácil essa visualização. Então, aqui na extremidade, temos o ácido carboxílico, no segundo carbono essa dupla ligação, e aqui no nono carbono a hidroxila. Enfim, essa fórmula estrutural e aqui a fórmula molecular, C10H18O3. Vamos fazer o mesmo procedimento para a abelha operária. Então, temos a cadeia principal com 10 carbonos, uma dupla ligação no segundo carbono, a hidroxila no 10º carbono e, claro, a função ácido carboxílico. Então, a estrutura fica dessa forma. Elas possuem a mesma fórmula molecular, Reparem que ambas são C10H18O3. Então, a diferença está realmente nessa posição da hidroxila, o que faz com que a resposta certa seja a fórmula estrutural, porque todo o resto é igual. E essa fórmula estrutural, gente, é muito significativa, faz com que realmente essas abelhas sejam diferentes e, enfim, possuam funções diferentes. Agora, a questão da UFO, de 2019/2, ela é uma questão de química e ela fala o seguinte: a perícia que trabalha no Ninho do Urubu investiga se as paredes dos containers que pegaram fogo no dia 8/2 de 2019 continham poliuretano, o mesmo material inflamável que serviu de combustível no incêndio da Boate Kiss em 2013. A tragédia no CT do Flamengo matou 10 jogadores das categorias de base do clube. Em seu site, a empresa que instalou a estrutura no CT do Flamengo explica que utiliza uma espuma de poliuretano entre 2 painéis para formar a parte interna das paredes dos containers. Sobre a espuma utilizada na fabricação dos containers do CT do Flamengo, temos que aí ele traz as 4 alternativas. Letra A é um polímero que forma plásticos mais rígidos que os formados pelo poliestireno. Letra B, ao ser queimada, libera grande quantidade de gás cianeto, altamente tóxico. Letra C, possui fórmula molecular simples, composta de átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. E letra D, é biodegradável e se decompõe mais facilmente que outros polímeros. Bom, vocês precisam entender que materiais poliméricos constituem-se basicamente em grandes moléculas, sendo considerados pouco reativos e não tóxicos. Os riscos à saúde humana geralmente decorrem de seus constituintes e a termodegradação. A espuma de poliuretano pode queimar-se exposta a uma chama, formando CO2 e óxidos de nitrogênio. Em um ambiente fechado, quando o teor de oxigênio diminui, é favorecida a formação de monóxido de carbono.
e traços de cianeto de hidrogênio, né, que é o que a gente chama de HCN, também conhecido como gás cianídrico. A ação tóxica do HCN é fatal para os seres humanos após a inalação, que depende da duração da exposição. Então, como se teve, né, um incêndio, teve ali aquele contato com chama, calor, isso faz com que o poliuretano se torne o gás cianeto, o gás é altamente tóxico. Então, a resposta certa é a letra B. Bom, e nessa questão dá para trabalhar as competências, né? Por exemplo, uma delas é a MC13CNT104. Tá, o que é isso? Isso significa que essa competência vai dizer que através de conhecimento de compostos orgânicos, se atentando à química dos polímeros, o estudante precisa avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao meio ambiente, considerando a composição, toxicidade e reatividade, por exemplo. E aí tem uma outra competência, que é a EM13CNT302, que fala, por exemplo, sobre interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das ciências da natureza. Ou seja, essa questão envolve tudo isso. Você precisa pegar algo que está na química e ligar com um acontecimento do seu dia a dia. E aí, especificamente, essa questão, a gente está falando desses materiais poliméricos, né? Mas enfim, eu quero que vocês percebam que não é somente saber o conteúdo, mas sim fazer a reflexão crítica do conjunto de conhecimentos relacionando com o cotidiano. Então, uma série de coisas que você precisa saber, e se dominar isso, que é uma coisa que a gente já vem tratando no ensino médio, né, na escola, vocês conseguem ir muito bem, tanto no vestibular quanto do Enem. E eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao programa Residência Pedagógica e ao Instituto de Química da UFO por essa oportunidade. E também, né, falar para vocês que façam o Enem e o vestibular. A universidade é muito mais que um lugar para formação acadêmica. Nela vocês terão uma experiência que realmente mudará suas vidas. E, bom, espero que estejam todos bem e até o próximo vídeo.